Olá! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o aprendizado de uma outra língua, de um outro idioma para ensinar. Eu vou explicar melhor. É quando o professor ele já dá aulas de um idioma, que pode ser o idioma que ele aprendeu desde pequeno ou um outro que ele aprendeu um pouco mais tarde para ensinar. E aí o professor resolve aprender um outro idioma, um terceiro idioma para ensinar também. Por que isso pode acontecer? Por vários motivos. Algumas vezes porque o idioma com o qual o professor trabalha não tem tanta procura, então ele procura um outro idioma com mais procura para ter mais alunos. Ou porque ele já trabalha com um idioma que tem bastante procura, mas ele quer um público diferenciado. Ou também porque ele gosta muito de idiomas, então ele resolve ensinar mais de um idioma. Na sua opinião, quantos idiomas o professor pode ensinar? Escreva aqui nos comentários porque eu quero saber a opinião que vocês têm sobre esse tema. Vocês acham que é possível um professor ensinar 2 idiomas, 3, 4, 5? Quantos idiomas você acha que o professor consegue ensinar com qualidade? E por quê? Eu vou contar um pouquinho da minha história porque eu resolvi fazer este vídeo. Quando eu era adolescente, eu comecei a aprender francês e italiano juntos no Centro de Estudos de Línguas, que eu até vou colocar aqui também o link para vocês, porque é um projeto do estado de São Paulo, pelo menos aqui em São Paulo, no qual as pessoas podem aprender vários idiomas, gratuitamente, contanto que ela esteja no ensino fundamental ou médio público estadual. Eu, pelo menos, dei muita sorte porque os meus professores eram muito bons, eu aprendi muito bem. E depois, trabalhando em escolas de muito nome, eu percebi que no Centro de Línguas eu tinha a mesma qualidade. Porque, na verdade, o que importa é o professor, não é? Se o professor é um ótimo professor, ele conhece muito bem aquilo, você tem uma aula de qualidade. E eu aprendi esses 2 idiomas muito bem. E depois que eu acabei o curso, eu continuei os meus estudos, mas eu já comecei a dar aulas dos 2 idiomas. Eu comecei a dar aulas em 1998 e trabalhei com os 2 idiomas até 2007, mais ou menos. Eu parei de trabalhar com italiano um pouquinho antes de 2007 e dei aulas de francês até o início de 2008. E aí eu resolvi trabalhar por conta, eu resolvi dar aulas particulares e resolvi dar aulas online. E aí, nas aulas online eu não encontrava alunos de italiano, só alunos de francês. Então eu fiquei muito tempo parada e acabei desistindo de dar aulas de italiano. O francês eu nunca parei, então sempre, desde que eu comecei até hoje, o italiano eu acabei desanimando um pouquinho por conta de não ter alunos e acabei parando um pouco de estudar, porque a gente sempre tem que estudar a vida toda o idioma que a gente ensina. Então depois eu resolvi, porque o francês não tinha tanta procura assim, eu resolvi estudar inglês para dar aulas também, porque eu achei que o público era maior. Realmente o público é maior. Mas com o tempo eu percebi que eu não sabia fazer a propaganda certa, que eu não sabia divulgar as minhas aulas do jeito certo e não conseguia alcançar o público correto, que depois eu consegui. E quando eu consegui e acabei tendo muitos alunos, eu já não achei que era necessário estudar o inglês para dar aulas, mas eu continuei estudando inglês, até porque o inglês eu comecei bem antes, eu não comecei junto com o francês, eu comecei bem depois, mas eu sempre fui estudando, parando, sempre foi assim com o inglês. Até que, quando eu comecei a dar aulas online, depois de um tempo que eu resolvi realmente aprender inglês, que deve ter sido por volta de 2011, 2012 mais ou menos, depois disso eu não parei mais, eu continuei estudando inglês. Mas aí em 2010 surgiu a oportunidade de dar aulas de português para estrangeiros. E eu percebi que não é porque eu sou nativa da língua que eu me sairia tão bem assim. Porque no começo foi bem difícil, eu percebi que eu precisava estudar, comprei vários livros de gramática, comecei a estudar, e aí eu percebi que eu precisava estudar mais ainda, e eu fiz uma pós-graduação em letras, português e literatura. E eu percebi que na pós-graduação nós não aprendíamos tanto a questão da língua, mais a questão da metodologia, de ensino, outras questões são muito importantes. Foi uma pós-graduação muito boa, mas eu resolvi fazer letras também depois para realmente estudar o idioma e assim eu me senti preparada para ensinar.
Então, com muito estudo, muita dedicação, eu também comecei a dar aulas de português para estrangeiros. E hoje eu trabalho com francês e português para estrangeiros. Eu contei a minha história porque pode ser que você tenha uma história parecida. Pode ser que você também tenha já pensado em estudar outro idioma para trabalhar com ele, por alguma razão, por algum motivo. Então, escreva aqui nos comentários se você já pensou nisso, em estudar um outro idioma para ensinar. Hoje em dia eu estudo inglês por outras razões, para que eu consiga me comunicar melhor com os meus alunos estrangeiros de língua inglesa, por exemplo, para que eu fique mais perto ainda dos meus colegas que são professores de inglês e que conheça cada vez mais a realidade do idioma que eles ensinam. E para ter mais acesso ao conhecimento, eu já fiz vários cursos em inglês, já li livros em inglês que eu não poderia fazer em outro idioma porque ele não existia, o curso, o livro em outro idioma. Então isso também é uma questão muito importante. Talvez você não estude outro idioma para ensinar, mas para ter acesso ao conhecimento. Então escreva aqui nos comentários se você quer ter acesso a outro conhecimento, outras culturas e até mesmo para entender o que o seu aluno está passando, para sentir na pele aquilo que o seu aluno sente quando ele aprende o idioma que você ensina. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e de fazer a inscrição no canal se você ainda não é inscrito. E eu aguardo os comentários de todos. Até mais!